Projeto de vida, né? Hoje a gente vai falar da capacidade de realizar algo, né? A abundância de livros de autoajuda, né, que para realizar e realizar-se, já fornece uma indicação sobre o tamanho da dificuldade que as pessoas encontram para tornar real, né, alguma coisa. E, por extensão, a si mesmas. Digitar, se você for no Google, né, digitar lá livros para realizar-se, né, no motor de busca do Google vai trazer 36.400.000 resultados em 0,45 segundos. Então, se informação bastasse, né, para a gente se tornar uma pessoa realizadora, a gente estaria bem servido, né? Agora, para que sonhar se a gente não vai realizar? Se você pode realizar seus sonhos, você pode realizar seus sonhos como se tornar, por exemplo, uma bailarina, né? Para realizar o sonho de dançar. 7 maneiras de ajudar o seu filho a se realizar. O impossível ele pode realizar. Então, todas essas são promessas que a gente vê ali. Hoje, nessa aula aqui, a gente vai fazer uma reflexão, não para indicar ferramentas para vocês realizarem, mas para vocês refletirem sobre isso, né? A gente tem que fazer bem um diálogo interior, né? E porque para a gente realizar alguma coisa, tudo bem, primeiro a gente sonha, mas depois a gente vai buscar ferramentas, instrumentos para a gente conseguir realizar. Não basta só eu falar, eu queria ser bailarina, mas aí eu não sei dançar, eu também não tento aprender, eu não busco alguém que me ensine, eu não busco uma ferramenta, eu não vou cuidar do meu corpo para eu poder desenvolver melhor essa atividade. Então, tudo na vida, né, a gente tem a capacidade de realizar, a gente tem que buscar as maneiras e os instrumentos e buscar dentro da gente, né, a capacidade de realizar. Quantas pessoas que a gente conhece que começam um sonho, planejam, tem uma meta de um sonho, mas ficam de braços cruzados esperando cair do céu, né? Nada cai do céu. Primeiro a gente tem que se autoavaliar, né? Que isso que a gente está vendo ao longo de todas essas aulas de projeto de vida, desde a primeira. Primeiro a gente está se conhecendo, procurando na gente as habilidades e as coisas que a gente precisa melhorar, né? Conhecendo a mim mesmo, eu vou saber o que vou querer fazer da vida, o que vai me deixar feliz, qual profissão, qual caminho na vida pessoal, profissional e até espiritual que eu quero seguir, ou que se identifica melhor comigo mesmo, né? Então, isso é uma autoanálise primeiro para você analisar o que está ao seu redor e a sua capacidade de absorver isso e determinar os métodos e os instrumentos que você vai usar para conquistar isso, para conquistar a realização do seu planejamento, né? Isso é muito importante para a gente, principalmente nessa disciplina que a gente está lidando com um projeto de vida. É um projeto que vocês vão fazer para levar ao longo da vida, né? Até que metas e que objetivos vocês vão alcançar a partir do momento que vocês estão planejando. E a busca interior, né? A reflexão, a gente pensar, a gente analisar como nós somos e o que a gente quer da vida, ajuda muito isso, né? Isso não quer dizer que você planejou uma coisa agora e daqui a alguns anos você fala assim, não era bem isso que eu queria, que você não tem o direito de mudar. Tem, mas por isso que a gente tem que se questionar, racionalizar bem para poder chegar nos objetivos, nas metas certas, né? E a gente vai ver isso. Nessa aula a gente vai avaliar, entendeu? Se a gente realmente tem todas as ferramentas e realmente a gente está fazendo a reflexão correta para realizar, né, o que a gente está se planejando para fazer, né? E aí tem uma música de Gilberto Gil, né, vou colocar daqui a pouco para a gente ouvir, que ele fala assim, andar com fé eu vou. E aí ele tá lá, cabeça e coração para realizar. A fé não costuma falhar. Ele usa essa linguagem de propósito na música dele, né? Ele mesmo diz, que a fé e a faia, o uso do faia é assumido com a intenção de legitimar uma forma chula, né, comum, contra a hegemonia do bem falar das elites.
É uma homenagem ao linguajar caipira, ao modo popular mineiro, paulista, baiano, brasileiro, enfim, de falar falhar no interior. É quase como se a frase da canção não pudesse ser verdade, se o verbo fosse pronunciado corretamente, o que seria um erro. Outro dia cometeram esse deslize na Bahia ao utilizar a expressão na promoção de uma campanha de cinto de segurança. Nos outdoors saiu, a fé não costuma falhar. A propaganda estava associada ao cinto, associava o cinto à fitinha do Senhor do Bonfim. Eu deixei, mas achei correção desnecessária, né? Falhar é coração, falhar é cabeça. A fé, né, tá no coração, segundo Gilberto Gil. E é isso aí, a fé não costuma falhar. É para quem fala assim que ela não costuma falhar. Então a gente vai lembrar essa letra aqui, eu vou colocar, vai passando a letra aqui para vocês ouvirem a música. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Ah, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Ah, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Ah, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, e aí a gente vai começar a pensar, a gente tem que ter fé nas coisas que a gente quer e o caminho que a gente vai seguir.
Né? Existem algumas atividades, né, que a gente pode ajudar a gente a pensar, a refletir sobre isso, né? Vocês podem pegar, desenhar um caminho que representa a vida de vocês e uma estrela, né? Essa estrela são as aspirações que vocês pretendem para a vida de vocês. E você vai se imaginar nesse caminho e você vai pensar assim, eu estou perto ou estou longe da estrela, né? Então, trabalhe essa imagem, né? Como você se sente quando você encontra soluções. Você pode pegar figuras e colar, né? Recortar de revista para reforçar, você pode os obstáculos, para representar os obstáculos que você vai ter na vida. E atrás você pode escrever, né, as afirmações positivas para você mesmo, né? Tem essa também, ó, essa que até fiz, ó. É uma encruzilhada, né? Esse palitinho aqui são vocês, sabe? Eu sou eu aqui no meio do caminho. E existem vários caminhos que se abrem, né, diante de mim, que eu posso escolher, né? Quais são os caminhos que eu acredito que vão ser melhores para eu trilhar? Primeiro eu tenho que ver quais opções eu tenho para trilhar, quais são os caminhos que se abrem para mim, né? Não tenha medo de fantasiar, né? No sonho tudo é possível. A gente vai buscar realizar o sonho. Claro, a gente não vai sonhar uma coisa impossível de se concretizar, a não ser quando a gente não quer que aconteça mesmo, né? Então, aí que imagens, que sentimentos vêm quando vocês imaginam esses caminhos se abrindo para vocês, né? Que sentimento vem com relação a cada caminho desse que você achou que abriu para você, né? Ilustre, né? Coloque uma imagem em cada caminho desse, né? E aí você vai tendo as ideias do que vai surgir para cada caminho, né? Façam essa mentalização. Vocês podem fazer também que é dividir em 4 folhas. Pegar uma folha e dividir em 4 partes. Numa você coloca lá quem sou. Na outra de onde eu venho. Na outra onde estou. E na outra para onde eu vou. Isso é uma atividade que vocês vão fazer para vocês. Não precisa me mostrar, né, na realidade. Vocês vão preencher cada coluna, né? Quem eu sou? Qual resposta eu teria para este questionamento? Né? Você que vai dar essa resposta, né? As pessoas podem até julgar você, mas você sabe quem você é. Então, você vai escrever isso aí. De onde eu venho, né? De que família, de que lugar, de que sentimentos eu estou vindo, né? Onde que eu estou agora? E para onde eu vou, para onde eu quero ir, né? Vocês vão pensar isso. Então, vão preenchendo com formas, com cores, com palavras, com desenhos, com imagens que você pode recortar de revista ou de alguns folhetos e vão associando, representando essas ideias, essas imagens com sentimentos, com emoções relacionadas com cada imagem, né? Se você conseguiu preencher a folha e escrever suas emoções, você vai conseguir refletir. Isso é um exercício mental para vocês fazerem com vocês mesmos, tá? E aí, vamos lá. Essa aqui seria uma atividade de discussão em grupo, né? Mas como a gente está com essa dificuldade por causa do distanciamento social, vocês vão fazer sozinhos e vão refletir, né? E o máximo que vocês podem fazer é dividir comigo, né? E eu vou estar aqui ou no WhatsApp ou na plataforma para responder os questionamentos de vocês. Então, como as coisas se realizam? Isto é, se tornam reais. Quando dizemos que algo se realizou, estamos dizendo que esse algo passou a existir no plano real e, consequentemente, pode e vai produzir efeitos no mundo. Este é o sentimento da palavra efetivo, que produz efeito, eficaz, sinônimo, portanto, de real, verdadeiro. Ora, se algo passou a existir no plano real, é porque antes já existia em um outro plano. Que plano é esse? É o plano virtual das ideias, dos sonhos, dos projetos, das vontades, das aspirações. O plano, né, o nível dos planos, dos projetos, preste atenção nesta palavra, virtual. Ela significa que não existe como realidade, mas como potência ou faculdade, possível, que não tem efeito atual. Sua imagem no espelho, por exemplo, é você virtual. Você real é a pessoa diante do espelho, né? Tendo isso em mente, vocês vão analisar, refletir sobre isso.
Às vezes também ouvimos dizer que alguém se realizou. Ao realizar alguma coisa ou alcançar uma meta, né? Se realizou ao realizar alguma coisa ou alcançar uma meta. Talvez seja este o sentido da expressão realizar-se. Ao tornar real uma ideia, um sonho, um projeto acalentado, a pessoa se completa. E por isso, de algum modo, tem a sensação de tornar-se ainda mais real. Algo que antes era uma construção interior, virtual, ganhou vida própria e possibilidade de provocar efeitos no mundo. E esse algo tem a marca da pessoa, pois nela nasceu e alimentou-se de suas experiências, conhecimentos, sonhos, desejos e, de certo modo, um pouco de sua história presente no mundo, entrando na história do mundo. O parágrafo acima menciona projeto acalentado. Preste atenção nestas duas palavras, projeto e acalentado. Projeto é o que se faz ao projetar, e projetar é arremessar, lançar à distância, fazer aparecer à distância. Projeto também é um jeito de organizar o que se quer tornar real, definindo início e fim. Os recursos disponíveis, o passo a passo para chegar onde se pretende, o que se espera que as pessoas façam e os resultados esperados. Acalentado, por sua vez, é protegido, agasalhado, embalado suavemente, cuidado e nutrido como um bebê. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que realizaram coisas extraordinárias, de enorme utilidade e importância para a humanidade? E apesar de terem nascido e vivido em condições precárias, em meio à dificuldade que para os outros pareciam intransponíveis, isso nos dá uma indicação importante. Não é o que ganhamos ou recebemos que nos possibilita realizar, embora começar com as condições de vida adequadas possa ajudar. É preciso ter ideias e sonhos, mas isso também não basta. Certamente você também já ouviu a história de gente de cabeça rica em sonhos e ideias que não saem do cofre do mundo interior, né? Só ficam guardadas na cabeça. O que está no plano virtual precisa ser nutrido e cuidado para poder ser projetado, né, no espaço e no tempo. Planejar tudo nos mínimos detalhes tampouco é suficiente. E o excesso de preocupação pode paralisar o espírito de aventura, pois, afinal de contas, tudo está em permanente construção neste mundo de ligações em rede. Em outras palavras, nenhum plano fica 100% pronto e encerrado antes de começar a se tornar realidade. E é preciso, a cada passo, verificar se há mudanças e novas conexões a fazer. Não existem receitas mágicas para realizar, mas existem sim alguns caminhos que tornam a realização das coisas viável. Vamos falar de alguns desses caminhos mais adiante. Preste atenção nesta palavra, viável, que quer dizer literalmente que pode ser percorrido, transitável, em que é possível abrir caminho ou passagem. Para completar esta ideia de possibilidade de abrir caminho, nada melhor que trazer essas palavras do poeta espanhol Antônio Machado. Ao andar se faz caminho, e ao voltar os olhos para trás se vê a trilha que nunca mais se vai pisar. Caminhante, são tuas pegadas o caminho, e nada mais. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. E aí vem um diálogo interior, né? É no seu mundo interior que se encontra a principal matéria-prima para realizar. Num diálogo interior, você toma a palavra para dirigir-se a si mesmo. A deliberação interior, o debate consigo mesmo, é um dos recursos mais importantes para mudar a si mesmo, ponderar sobre o curso do próprio destino. Como são frequentes ocasiões em que a pessoa dialoga consigo mesma. Quantas vezes nos encontramos diante de uma decisão a tomar e avaliamos dentro de nós mesmos os prós e os contras. Quantas vezes discordamos de nós mesmos a ponto de sentirmos que um conflito se instala dentro de nós e nos leva a discussões incessantes entre mim e eu mesma. É assim que nos transformamos, em consequência desse diálogo interior. O poder de mudança da palavra se aplica não somente às pessoas a quem nos dirigimos, mas igualmente a nós mesmos como destinatários particulares de nossa própria palavra. Esse diálogo interior, essa palavra autodirigida, nunca são tão visíveis quanto no momento de tomar uma decisão.
Há diferentes métodos para fazer isso, é claro. A gente pode, por exemplo, de uma maneira arcaica, entregar-se ao destino, ou a interpretação de sinais que indicariam que é melhor ir numa direção e não em outra. Também podemos deixar as coisas acontecerem e seguir a inclinação que os eventos indicam, o que é uma variante do fatalismo e do arcaísmo. Podemos racionalizar tudo isso e fazer de conta que acreditamos em nossa estrela da sorte, ou ainda dizer a nós mesmos que, de qualquer maneira, seja o que for que fizermos, não vai acontecer coisíssima nenhuma. Mas também podemos romper com a passividade, passar para o lado da ação e tomar a palavra em seu foro interior, escutar as diferentes vozes dentro de nós, ponderar, dizer em silêncio os nossos prós e contras, nosso interior, então preenchido de palavras, até que a palavra justa alimente a decisão, que é então tomada e se põe como tal. Pensamentos e opiniões. As trocas humanas abrem os olhos para as novas possibilidades, apoio, necessidade de correções e adaptações, com a condição que as pessoas não se agarrem com unhas e dentes às suas opiniões. A opinião pensa mal, ela não pensa, né? Gaston Bachelard. Pode-se dizer que opinião é o pensamento antes do raciocínio, um material ainda bruto, desordenado, sem estrutura, um aglomerado de ideias que não passaram pelo crivo da crítica. Não reivindico a liberdade de opinião. Exprimir certas opiniões em público é com justiça proibido por lei, como no caso das opiniões racistas ou discriminatórias, mas defendo a liberdade de raciocinar e argumentar sobre todas as opiniões. O exercício do pensamento serve para dar precisão ao nosso olhar sobre a realidade. No início, só temos informações parciais, mais ou menos coerentes. Elas nos permitem formar uma opinião, mas isso nada mais é do que um jeito de disfarçar nossa falta de entendimento. Muitas vezes nos abrigamos por trás do pensamento da maioria, como se o fato de ser uma opinião da maioria nos influenciasse. Nós pertencemos à comunidade humana. Essa inserção no tecido das relações humanas é que torna tão forte a ideia amplamente compartilhada. Ela chega a cada um por muitos canais diferentes, o que dificulta o exercício da crítica. É assim que nascem e se espalham os rumores. E aí vem uma espécie de preguiça de refletir e criticar. É tão mais fácil abrigar-se no conformismo das ideias, da quase unanimidade. É preciso aprender a não se contentar com esse sono da inteligência. Isso se aprende principalmente na escola. É preciso que a escola insista na necessidade de desconfiar da uniformidade. E mais ainda, nos movimentos de multidões pelos quais é tão fácil e tentador se deixar levar. Determinação, convicção e persistência. É com uma disposição correta para ir adiante com sabedoria e munidos dos dados e recursos necessários que a realização acontece. Determinar é deixar claros quais são os elementos de uma situação, coisa ou acontecimento. A palavra determinação vem de determinare, chegar ao fim, e se usa no sentido de estabelecer limites. Uma pessoa determinada é aquela que chega ao fim de tudo que ela mesma delimitou. A determinação está ligada ao indivíduo, que é quem escolhe a ação, o projeto que vai realizar e o resultado que espera alcançar. Os fatores externos também pesam e podem mudar muita coisa, mas o que faz a grande diferença é a posição do indivíduo. Quando uma pessoa determina que vai tingir seu cabelo de vermelho, por exemplo, ela considera que essa é a melhor decisão, porque combina com a cor de sua pele ou está mais de acordo com o seu gosto. Esse tipo de determinação não exige que se pense muito. Outras determinações, porém, exigem tempo e reflexão cuidadosa antes de serem definidas. Determinação não é esperança ou vontade, é uma escolha de seguir em uma direção. Para determinar-se, a pessoa precisa ter metas claras, convicção de que irá alcançá-las, disposição para procurar os recursos e fazer os esforços necessários para isso. Quem não tem metas não pode ser determinado, pois não sabe o que quer alcançar ou onde quer chegar. E mais, quem tem determinação consegue persistir quando as coisas não saem exatamente como estavam previstas. Metas, força interior, que é convicção, e confiança de que o que se deseja será alcançado, é a combinação dessas coisas que gera determinação.
Sem força e confiança, as metas não se realizam. Com força e confiança, mas sem metas, a pessoa fica na intenção e na esperança. Então, é para vocês refletirem sobre isso, né? Não tem nada a escrever. Se a gente estivesse na sala, a gente discutiria sobre isso, sobre esses textos que a gente leu. Então, vocês têm que fazer essa análise, né? Refletir isso, né? Que você projetar sua vida é o primeiro caminho para vocês conseguirem alcançar, né? Estabelecer metas. E aí vem outra atividade aqui, que eu vou mandar. Essa aqui eu vou mandar por escrito para vocês. 10 conselhos para realizar. Após ler e discutir com o seu grupo, né? Eu vou botar esse texto que eu li da atividade 1 para vocês. Você tem elementos para fazer uma síntese, né? Um resumo, em forma de conselhos para realizar. E tem outra fonte importantíssima de referência que merece ser lembrada e utilizada. Os exemplos de pessoas que você conhece ou de quem você ouviu falar, que demonstraram capacidade de realizar. Pense nessas pessoas e em suas realizações, por mais simples que sejam. E procure extrair daí mais alguns elementos para escrever seus 10 conselhos para realizar. Então, vocês vão escrever 10 conselhos para realizar em uma folha. No caso, vocês vão colocar na plataforma para mim. Eu vou deixar colocar para todos terem acesso o que cada um escreveu, ou não é melhor não. Vocês vão passar para mim, né? E vão dar conselhos e de repente eu edito um texto e boto como material para vocês verem várias ideias sem identificar, se vocês preferirem assim. E para vocês verem quais são os 10 conselhos, né? Eu vou fazer elencar a maioria dos conselhos e fazer a nossa tabela e na semana que vem eu coloco para vocês. Então, vocês vão ver esses 10, eu vou colocar na plataforma, né, para segunda-feira, e vocês vão ver esses 10 conselhos para realizar, vão ler, né, e comentar, né, do que foi, eu vou colocar vários e vocês vão comentar. Vocês vão escolher um tipo de texto e vão comentar. E sem criticar, vocês vão fazer um comentário sobre aqueles 10 conselhos para se realizar. E aí, para refletir, quanto faças, supremamente faze, né? É um poema de Ricardo Reis, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, que vocês, quando estiverem no terceiro ano do ensino médio, vocês vão estudar Fernando Pessoa, que é um poeta português. Quanto faças, supremamente faze, mais vale-se a memória quanto temos. Lembrar muito de pouco, e se o muito no pouco te é possível, mais ampla liberdade de lembrança te tornarás teu dono. Né? Então, mesmo que seja pouco, a gente pode realizar. Se for muito e a gente se avaliar e se organizar para conseguir, a gente também pode se realizar. Né? Então, fiquem com essa reflexão, façam esse exercício. A primeira atividade é só o texto, para vocês, desse texto, tirar os 10 conselhos para realizar. Tá? E a parte de analisar os 10 conselhos colocados, eu posto na semana que vem, tá? Então, não deixem de fazer essa atividade para entregar. Beijos. Até a próxima aula.